eu como cuidando de mulheres empreendedoras que têm de tem milhares de funções, né? Tem triplas jornadas de trabalho. Agora, nessa quarentena, com a maioria das pessoas trabalhando home office, eu acho que as mães estão pirando com os filhos em casa, estudando em casa. Então, eu acho muito importante a gente conversar sobre esse assunto. E primeiro eu vou falar que a Márcia, ela ajuda mulheres e mães empreendedoras a lucrar até 20% mais, sem deixar a vida pessoal de lado, né? Márcia, eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua história antes de a gente dar início. Ah, claro. Agradeço muito o convite, né? E sim, eu gosto sempre de usar essa expressão de que eu ajudo as mães empreendedoras a ter sucesso, tanto na empresa quanto na vida. E sucesso é uma coisa muito relativa. Sucesso para uma Uhum. mulher é diferente do sucesso para outra mulher. A ter o sucesso que ela deseja. E eu acredito que a gente pode ter sim uma vida profissional e uma vida pessoal de qualidade. Não precisa ser workaholic, viver só para o trabalho e Sim. deixar a nossa vida, a nossa família de lado, e nem viver só para a sua família, que aí você não tem vida profissional e não tem dinheiro para sustentar a sua família. Eu acho Uhum. que conciliar esses papéis é a grande sacada do negócio. Trabalhar com algo que nos faz bem, que faça realmente a diferença na nossa vida e na vida da outra pessoa, para que os nossos filhos tenham orgulho. Porque nós, enquanto mães, nós temos uma necessidade de sentir que os nossos filhos se orgulham da gente. Então, acho que Uhum. isso é uma missão mesmo. É conseguir construir essas empresas junto com as mães, porque eu gosto de dizer que a nossa empresa é um filho. Eu faço muito esse comparativo da empresa com o filho, porque da mesma forma que você tem uma gestação do seu filho, você tem a gestação da empresa antes de a empresa abrir as portas de fato. Ah, mas o meu filho às vezes tem birra, tamanhoso. A nossa empresa acontece a mesma coisa. A gente não vive só Uhum. de glórias e de flores dentro da empresa. A gente tem dias ruins, né? Sim, E, com e quando a certeza. nossa empresa passa por alguma turbulência, é igual quando os nossos filhos aí estão mais revoltados. É uma metáfora muito próxima que é para a gente conseguir conciliar também, né? É. E me diz aí, quando foi que você decidiu cuidar dessas mães e empreendedoras? Você já passou por isso na sua vida pessoal e profissional? Sim, né? A gente sempre busca a nossa história. E eu Uhum. uso muito nas consultorias, principalmente quando a gente faz, eu uso uma ferramenta que se chama Ikigai, que é uma mandala japonesa, que ela busca identificar aí qual que é a tua vocação, por que que você nasceu para fazer. E aí, quando eu comecei a trabalhar com empresa, eu comecei numa empresa familiar, então eu comecei na empresa da minha mãe. A minha mãe Uhum. resolveu abrir uma empresa, assim, de um dia para o outro, teve uma oportunidade e resolveu abrir uma empresa. Não sabia o que era um número na vida, mas nem ligar o computador. E aí eu tinha aí meus 16, 17 anos, foi aquela loucura, né? Porque aí você tinha que aprender a gerir uma empresa sem Google. Eu sempre gosto de dizer É que verdade, sem Google é gerir uma complicado. quase aí, não vou revelar a idade, né? Porque assim a gente fala, a gente põe um filtro aqui para ficar mais O bonito. filtro ajuda todas nós. Ajuda. Então, um certo tempo atrás, aí o Google não era assim famoso. A gente tem que aprender a gerir a nossa empresa sem Google. Ele que começou a trajetória. Então, foi na empresa da minha mãe que eu aprendi o que é empreender, é fazer gestão, é gerir pessoas, lidar com altos e baixos da empresa. Mas aquilo ali não me satisfazia ainda, porque era o sonho da minha mãe. A gente tem que ter essa clareza de que às vezes a gente vive sonhos de outras pessoas que não são os Sim. nossos sonhos. Aí depois disso, eu tive um problema de saúde, uma lesão por esforço repetitivo. Voltei a estudar, fui fazer serviço social na época. Então, trabalhei como funcionária pública alguns anos da minha vida, né? Deixei a vida de empresa, fui trabalhar no funcionarismo público. Não, porque ter segurança é muito bom, porque é um serviço garantido, que não tem demissão, enfim. Mas o serviço público não é para mim, porque eu sou uma pessoa que um dos meus valores é a liberdade.
O serviço público é um serviço um pouco mais engessado, né? Não tem a liberdade que eu procuro. Aí foi onde que despertou essa necessidade de pensar numa coisa diferente. E a minha empresa surgiu por conta da minha filha. Então, eu tenho uma filha, Lara Caroline. Hoje ela tem 8 anos de idade. Mas na época, quando ela tinha uns 4 anos e meio, eu cheguei um dia do trabalho. Sabe aquele dia, eu era funcionária pública na época, aquele dia extremamente estressada que você tá, assim, que as coisas não estão dando certo, as coisas não estão funcionando, porque, né? Serviço público existe uma certa. Você tem que se moldar muito ao sistema. E aí, eu conversando com meu marido em casa, e ela com 4 anos de idade, eu tenho até esse videozinho nas redes sociais aí que eu uso. Ela com 4 anos de idade colocou a mão em cima da minha perna e disse: mamãe, foco em você, não nos outros. Na mesma hora, meu coração parou. Aquele momento em que a gente para, literal. E eu sempre Quando a gosto criança deixa de ser criança, né? E passa a ser mais adulto do que a gente mais mesmo. adulta. E eu sempre gosto de dizer que ela é a minha anciã. Porque foi naquele momento que para mim despertou. Opa, peraí. Por que eu estou vivendo os sonhos de outras pessoas e eu não estou vivendo o meu? Então, é uma indagação muito forte. Foi aonde que aí eu fui fazer algumas especializações, alguns cursos, enfim, fui para São Paulo e dali eu já comecei a planejar, porque eu não era uma pessoa planejadora. E a gente precisa ter essa habilidade quando a gente trabalha com empresas, né? Quando a gente tem empresa, a gente precisa planejar o nosso futuro, a gente precisa ter um pensamento um pouco mais estratégico. Aí foi onde eu fui moldando o meu planejador e planejei a abertura da empresa, a saída do funcionarismo público, né? Essa abertura da empresa aqui na minha região e onde que eu estou trabalhando até hoje. E eu comecei a trabalhar com pequenas empresas, tanto com homens como mulheres. E eu comecei a perceber que quando eu conseguia ajudar as mulheres, isso tinha um valor diferente. Porque a queixa das mulheres vem muito no sentido, eu não tenho tempo, eu não dou conta. Sim. E essa queixa é muito familiar. É muito familiar, né? Eu não consigo fazer exercício físico porque eu não tenho tempo. E quando eu comecei a auxiliar as mulheres, que eu comecei a aplicar, eu também tenho formação na área de coaching, que eu comecei a aplicar a ferramenta do business coaching, esse negócio é interessante. Porque aí as mulheres começaram a ter uma qualidade de vida aliada à empresa. Peraí, esse é o meu caminho. A gente precisa descobrir, né? Quando a gente tem um porquê muito forte, a gente derruba todos os comos, né? Sim. E aí quando foi assim o momento que você falou, eu estou me deixando de lado por causa do meu trabalho, ou eu estou me deixando a familiar por causa do meu trabalho. Quando foi que isso começou a te incomodar? Eu gosto sempre de trabalhar com prioridades, né? E a gente alterna prioridades na nossa vida. Aí, como eu fui desenvolvendo muita habilidade em ser um pouco mais planejadora, que eu não tinha essa habilidade, eu era uma pessoa mais executora. É para fazer? Vamos fazer. Como? Ai, não sei, vamos fazer. E isso não funciona tão bem. A gente apanha na prática sendo assim, né? Foi aonde que eu comecei. Não, peraí. Vamos com calma, vamos planejar um pouquinho mais. E a gente alterna entre prioridades. Houve aí um período da minha vida que a minha prioridade era extremamente familiar. Era ter a minha família, era construir, era estar com a minha filha. Hoje eu estou numa prioridade mais profissional. Então, as minhas decisões são mais pautadas no meu lado profissional, nunca deixando o lado pessoal de lado. Mas a gente alterna essas prioridades e elas são importantes a gente alternar na nossa vida para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos também, né? Então, a gente vai fazendo essa alternância para que a gente E como consiga, é que de você fato. consegue fazer esse equilíbrio entre a sua vida pessoal e a profissional? Porque, assim, eu imagino que agora na quarentena tenha muitas mães, milhares de mães, e isso eu falo por experiência própria, porque eu atendo mães, que elas não estão conseguindo dar conta, estão trabalhando a mais, porque o trabalho tem uma carga horária, mas essa carga horária, quando a gente está em home office, essa carga horária não existe, né? E eu acho que fica a culpa na mente da pessoa, principalmente se a pessoa tem uma demanda de trabalho, uma carga de trabalho muito alta,
ela meio que não quer parar de trabalhar, não quer, entre aspas, porque aí vem a culpa, mas ainda tem trabalho para fazer. E nesse momento em que ela começa a deixar a vida dela, né, pessoal, sei lá. Eu falo não apenas como mãe, mas sim como mulher, né? Porque a gente tem que lembrar que, além de vocês serem mulheres, vocês são mães. Mas Uhum. antes de vocês serem mães, vocês são mulheres. E acaba que essas rotinas acabam se embolando e a gente não consegue, vocês não conseguem conciliar. Como é que você tem trabalhado isso em você? É, eu acho que o ponto principal é a gente ter muito claro qual é a nossa rotina. Por que que a gente embola? Porque a gente mistura tudo num balaio de gato e sacode tudo, né? Eu sempre gosto de Sim. dizer isso. Então, o legal para a gente começar a ter assim uma rotina um pouco mais assertiva é estabelecer uma rotina também, né? Por exemplo, quando a gente tem criança muito pequena em casa e 2 anos para baixo, a gente precisa ter alguém que nos ajude de alguma forma. Então, se a gente consegue, porque uma criança com 2 anos, ela ainda não tem uma maturidade emocional para entender que agora a mamãe está trabalhando. Então, quando a gente tem uma Sim. criança nesse tamanho, a gente precisa E ter ainda ajuda. mais agora na quarentena, porque tem as aulas, né, online. É, é. Não tem como, né? Então, o que que eu oriento, assim, até algumas mães, quando elas estão fazendo o home office, tem um bebê pequeno em casa e que não conseguem, por exemplo, ter ninguém. Eu sempre digo, cria uma rotina que você tenha horários para o seu filho descansar. Enquanto seu filho está descansando, você foca na sua tarefa mais importante. E uma coisa bem legal, mas meu filho dorme cedo, por exemplo. Então aproveita para ficar com ele um período do dia, ele vai se cansando um pouco mais, aí quando ele dorme, que ele descansa, você precisa focar no seu trabalho. Mas isso é cansativo? Não tem como evitar. É um momento que exige um esforço maior de nós mulheres e de todas as pessoas, né? Oriento também, quando a gente trabalha em casa, ter um espaço que seja um pouco mais restrito ao trabalho. Uhum. Muitos trabalhavam fora e de repente tiveram que trazer os seus escritórios, os seus trabalhos para casa. Tem um espacinho na sua casa, um cantinho, nem que seja no quarto, mas coloca uma mesinha para que lá seja o teu cantinho de trabalho. Porque quando a gente trabalha na mesa da cozinha, os nossos filhos não conseguem entender que aquilo é nosso trabalho. Eles acham que a gente está ali brincando, passando tempo. Brincando. Minha filha mesmo faz. Exatamente. Eu aqui. Principalmente para quem trabalha online, né? Quem É, trabalha online, os outros que estão ao redor acreditam que a gente nunca trabalha, né? Porque eu estou no celular, porque eu estou no Instagram, as pessoas ao redor acham, não, eu estou brincando, e na verdade é o nosso trabalho. é o nosso trabalho. Eu estou no momento que eu trabalho 100% online hoje. Os meus atendimentos presenciais, eles estão praticamente zerados. Eu trabalho com agenda cheia, mas é toda online. E quando você trabalha com uma agenda online, não é um brinquedo, você tem que ter uma organização muito grande. Então, sempre gosto de elencar. A gente precisa aprender a trabalhar com agenda. Elenca na noite anterior, para ficar mais fácil, elenca o que você tem que fazer amanhã. Desde a vida pessoal até a vida profissional. Eu tenho que ajudar as tarefas dos meus filhos. Elenca tudo que você precisa fazer. Põe e escreve no papel. Aí você pega a sua agenda e aquele pedacinho de papel que você escreveu, fez a tua famosa lista de coisas para fazer. Olha para aquilo tudo lá, o que é importante. Nossa, isso aqui eu preciso fazer. Olha para aquilo lá, se der eu faço. E olha para aquilo lá, o que é urgente. Aquilo que eu preciso fazer para ontem, porque eu estou perdendo dinheiro ou estou perdendo alguma coisa muito séria com isso. Primeiro, separa as suas atividades entre o que é se der eu faço, o que é importante e o que é urgente. Urgente é sirene tocou, sou obrigada a fazer. Então, essas coisas que são urgentes, você coloca no seu primeiro horário já para fazer no outro dia. O que é importante, você coloca no horário em que você está com a cabeça mais descansada. Cada pessoa tem um biotipo diferente. Eu, por exemplo, eu sou uma negação para trabalhar de manhã. As minhas reuniões de manhã eu sou muito improdutiva. Parece que o meu cérebro ainda está travando de manhã. Agora, à noite, eu tenho uma produtividade gigantesca. E de noite, vai entrando a madrugada. Aí eu já conheço esse meu biotipo, eu já começo a fazer minhas tarefas. Eu delego as minhas tarefas mais importantes para esse horário. Porque aí você vai colocando na Sim. agenda com data e horário. Porque aí você tina.
E, por exemplo, se Tá. você fez alguma coisa, colocou na sua agenda bem bacana e não conseguiu fazer alguma coisa daquela agenda que teve imprevisto, alguma coisa, tá tudo bem. Realoca essa atividade para outro dia. Não se culpa que você é Eu acho que imperfeito. esse ponto aí é o que mais pesa na vida de muitas mulheres que eu tenho convívio, é a culpa, né? É. A culpa de não conseguir dar conta de tudo que precisa ou de tudo que põe no papel. Como é que você orienta assim nesses casos? E quem disse que a gente precisa dar conta de tudo? Uhum. É uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça mesmo, que a gente precisa ser a melhor mãe, a melhor empreendedora, a melhor namorada, a melhor esposa, a melhor filha, a melhor irmã. Por que que a gente acaba se martirizando tanto assim? É uma ruptura, é um pensamento diferente, né? Então, quando a gente elenca as nossas atividades, elenca o que é importante. E pronto, ó, não busca essa culpa exagerada. Porque o que que é a culpa? É quando você colocou um alto pedestal para você mesmo, não Sim. alcançou, e aí você se martiriza. Eu sempre digo assim, para de usar esse chicotinho aí, que a mulher tem o chicotinho enrustido, né? Que a gente pega aqui, pá, e pá, e pá. A gente tem esse nosso chicotinho que é enrustido. E nem, às vezes, nem são as outras pessoas que cobram. É nós mesmos que nos cobramos. Eu gosto sempre de trabalhar com tempo de qualidade. Então, você não precisa estar o dia inteiro com o seu filho. Delimita algum horário para estar com os seus filhos, mas quando você delimita esse horário, esteja. Larga É, teu celular, põe no modo avião, sim, não atende ligação. Então, é um tempo de qualidade, porque aí você está inteira naquele momento. A gente sofre muitas vezes porque a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo e isso a gente nunca vai conseguir fazer. É a síndrome da mulher, porque a mulher dá conta de tudo. Nós somos seres humanos, a gente não dá conta de tudo, a gente precisa fazer uma coisa por vez. a Michelle está perguntando aqui, está falando, na verdade, que o difícil para ela é conciliar o tempo de trabalho com as crianças. Ela tem uma bebezinha e é pequena, está com a filha dela, e ela tem dificuldade assistindo. E assim, ó, quando os nossos. A gente está trabalhando em casa, em home office, por exemplo, e a gente tem bebê, a gente precisa fazer a nossa rotina de acordo com os horários do bebê. Não tem como. Naquele momento, ele é um ser que demanda de uma proteção maior nossa. E a gente faz a nossa rotina em cima dos horários do nenê, né? Não tem como evitar. Se a gente não tem uma outra pessoa que nos auxilie, então a gente vai mais ou menos predispor o horário que ele sempre dorme, então é aquele horário que eu vou fazer as minhas atividades. O horário, por exemplo, que eu consigo conciliar ali na agenda é o mesmo horário que ele está descansando, é o horário que eu vou fazer minhas atividades. E eu sempre oriento a ter alguém que consiga te dar um certo suporte. Porque se a gente tiver muitas ações durante o nosso dia, ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, a gente não vai dar conta disso tudo. É muita informação, né? Dentro da empresa. Se eu estou trabalhando em casa, por exemplo, e eu preciso me dedicar mais aos meus filhos, quem dentro da empresa pode suprir um pouco da minha ausência? Então, instrui essa pessoa dentro da empresa para que ela consiga suprir um pouco da sua ausência, né? E tentar delimitar ao máximo esses horários aí para que a gente consiga ir trabalhando. No começo é difícil. Não adianta a gente dizer que é uma coisa fácil. No começo é muito difícil a gente conseguir delimitar isso na agenda, né? A gente fica, eu não tô conseguindo, porque. Então, no começo é difícil mesmo, não tem remédio fácil. Mas com a prática, vai fazendo, vai fazendo. O nosso cérebro aprende de duas formas: ou é por impacto, ou é por repetição. Então, se você não teve algum evento de alto impacto para aprender a usar a sua agenda de forma mais efetiva, repetição. Todo dia, todo dia, todo dia. É a forma que o nosso cérebro vai aprendendo. E eu sempre gosto de dizer assim, a gente precisa observar qual que é a nossa prioridade do momento. A prioridade da Márcia neste momento é fazer a sua empresa decolar, é fazer o seu lançamento do seu produto digital. Essa é a minha prioridade deste momento. Então, eu estou trabalhando em torno dessa prioridade,
estou agregando pessoas para me auxiliarem na minha vida pessoal. Uhum. Mas existiu já um outro momento onde a minha prioridade era a minha filha, onde a minha vida profissional estava mais tranquila e a minha prioridade era a minha filha. Então, tenha claro qual que é a sua prioridade desse momento, para não tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma sempre vai estar um pouquinho mais alta que a outra na tua classificação de prioridades. Porque quando a gente tem isso claro, a gente não se martiriza tanto. A gente consegue aí trabalhar de forma mais bacana, porque as coisas elas estão muito na nossa cabeça, né? E às vezes eu digo isso para uma cliente minha, ai, Márcia, porque você não sabe da minha rotina, você não vive lá em casa. Enfim, você é responsável pela situação em que você está. Se a tua casa está uma bagunça, a tua vida está uma bagunça, a tua empresa está uma bagunça, não tem nenhum outro ser humano que é responsável por isso além de você. Então, é aquela autoanálise mesmo, né? Se eu não dou mais conta, ok, qual é a solução? Ah, eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda eu preciso? Eu preciso de um consultor na minha empresa, eu preciso de um colaborador dentro da minha casa para me ajudar no meu trabalho doméstico. Aí eu preciso contratar algum. A gente precisa ter essa análise. E esse mito de que a gente dá conta de tudo, isso é uma invenção arcaica que foi colocado na nossa mente e que os nossos pais trabalham na gente. Porque quando a gente é criança, né? O que as nossas mães, nossas avós nos ensinam? Ah, fazer serviço de casa, para trabalhar, para criar, para ter os bonequinhos já no colo, a gente já nasce meio que com uma boneca no colo. Então, a cultura, ela vai nos modelando para sermos mulheres perfeitinhas. E essas mulheres perfeitinhas não existem, né? Nós somos cheias de rusgas, de marcas, que é a nossa personalidade, que é a nossa forma de ser. E a gente precisa ir desmistificando isso na nossa cabeça, porque os nossos dogmas, os nossos medos, eles estão aqui. Então a gente precisa ir desmistificando isso aos poucos. Ah, mas como que eu faço isso? Primeira coisa, esteja com pessoas que pensam dessa forma. Se você quer ser produtiva, uma mulher produtiva, quer ter uma empresa bacana, esteja em ciclos de pessoas que têm essa mesma ideia, que têm essa mesma perspectiva. Se você quer ter, por exemplo, conciliar de forma bem bacana a sua vida pessoal e a sua vida profissional, adianta você ficar saindo com aquela sua amiga que é solteira, que gosta de farra e balada? Não. Não. Uhum. Então, é o nosso ciclo, né? O nosso meio vai nos moldando. Ah, se eu quero que a minha empresa tenha um sucesso maior, eu quero ter mais lucratividade com a minha empresa, acompanha nas redes sociais as pessoas que estão te trazendo conteúdo de qualidade. Esteja com essas pessoas. Busca network em associações empresariais, em grupos de mulheres, em empresários, enfim. Digo, saiba o que você quer e busque pessoas próximas que tenham um ideal parecido com o seu. Porque vai surgir ideias novas ali que você vai dizer, isso aqui eu posso fazer lá na minha também. Né? A gente precisa ter um pouquinho mais esse hábito de agregar pessoas que sejam mais valiosas para a gente, que sejam combustível para a nossa vida e não um fardo, né? Eu acho que eu vejo assim, como filha, né? E como uma pessoa que atende mães, que as mães literalmente querem dar conta de tudo, mas mesmo que aquilo for, mesmo delegando aquela atividade, elas se sentem, muitas delas, culpadas por não Uhum. estar fazendo aquilo. Então, mesmo delegando, elas se sentem culpadas ou elas querem estar no controle de tudo e acaba que elas ficam se prejudicando. Aí chegam no final do dia cansadas, estressadas e não acabam que não fazem nada por elas, sabe? Uhum. E isso desestrutura, ao meu ver, toda uma família, porque a mãe é o alicerce da família. E, tipo assim, se a mãe não está bem, os filhos não vão estar, o marido não vai estar, a casa não vai estar. Uhum. Mas só que eu acho que essa questão da mãe de querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu acho que acaba que prejudica elas por isso.
Uhum. de querer estar no controle de tudo, sendo que a gente não pode, né? Como você falou, ninguém é perfeito. Não, não. E é uma coisa tão enrustida em nós mulheres, essa questão de darmos conta de tudo. E quando eu estou fazendo, às vezes, um treinamento, eu faço muitas palestras também, né? Ou no treinamento presencial, ou nas palestras, ou nos cursos online. Quando eu digo assim, mulher, para com isso, você não dá conta de tudo, tira isso da tua cabeça. Quando alguém diz para você, ai, meu, mas você dá conta de tudo, você é muito boa, diz, não, para! Tira isso da sua cabeça. Porque você criou isso para você de que você dá conta de tudo. E você não dá. Nenhum ser humano na face da Terra deu conta de tudo. Não tem, não existe um ser humano que dá conta de tudo. E aí você criou aquela necessidade de que você dá conta de tudo. E quando alguma coisa sai do seu controle, você fica extremamente culpada. Quando, por exemplo, eu já observei muito, quando a mãe está na empresa trabalhando, alguma coisa assim, tipo, e o filho fica doente, ela se sente o cocô do cavalo do bandido. Uhum. Porque, ai, o que que eu fiz? Ai, faltou alguma coisa. É uma pressão que nós fizemos em nós mesmas que beira a loucura. Eu sempre digo isso, a gente beira a loucura sozinha. Porque nós nos pressionamos a um tal ponto como se nós fôssemos responsáveis pela economia, somos responsáveis pela doença dos filhos, somos responsáveis por coisas que não estão ao nosso controle, né? E aí ficamos ansiosos. Quando a gente tenta controlar o que não tem controle por nós mesmos, a gente fica ansiosa. Aí começa a comer de forma compulsiva, começa a gastar de forma compulsiva, aí começa a perder paciência com as pessoas, com os filhos, aí com os profissionais da empresa. E aí tu começa a gerar umas compulsões, né? Enquanto Nutri, tu sabe bem como é que isso funciona no Eu nosso vejo cérebro. muito isso, muito mesmo, na comida, né? Que Uhum. a mulher empresária, a mãe, passa o dia todo no trabalho, seja na quarentena ou não, passa o dia todo trabalhando. Agora na quarentena aumentou, né? Porque as crianças estão em casa, Mas aí, não para, bagunça, marido em casa, bagunça, filho em casa, bagunça. Então ela tem que dar conta do trabalho, dar conta do filho, dar conta da comida e chega à noite, né? À noite é o momento de descanso da mulher. uhum. Então, ela vai estar no nível de estresse tão alto ao longo do dia que chega à noite e a falta de, como é que a gente fala, força de vontade diminui. Não tem mais força de vontade para escolher um alimento que vai te dar saúde, que vai te dar prazer. Então, ela senta na frente da TV com o controle numa mão, o chocolate na outra, e vai como se não houvesse amanhã. E vai na cozinha e pega de novo. E vai lá e pega de novo. E aí cria um ciclo de compulsão, porque ela fala e ela pensa e realmente ela acredita nisso. Eu posso, eu mereço, eu preciso de força para um próximo dia, né? E aí vem, ela come, 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 e depois vem a culpa, porque ela comeu demais, porque ela estava estressada e precisava relaxar, mas ela sabia que aquela comida ali não ia fazer bem para ela. Poderia fazer até no começo, né? 5 minutos, terminou, 5 minutos, aí vem a culpa. Vem, ai meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E aí vem mais culpa. No outro dia ela fica já culpada, aí tenta restringir ao máximo a comida dela, para chegar à noite morrendo de fome e voltar para aquele. E é tão gritante isso para a gente que está de fora, mas muitas vezes quem está dentro da situação também enxerga. Mas ela não vê força para lutar contra esse comportamento que está sendo disfuncional, prejudicial para ela. Eu queria te perguntar, você como mãe, tá, gente? Todo mundo que está vendo, eu não sou, mas ela é, tá? Então, aí, tá vendo? Michelle está falando que adora comer chocolate quando está estressada. Isso É não um é prazer, né? ruim. Não é ruim, isso é ótimo. Eu estou na TPM, eu como doce também, já estou aqui controlando o meu estresse para dizer, eu já aviso para todo mundo em casa. Então, assim, eu já aviso, ó, estou estressada, me dê o tempo para a galera já ficar Fica avisado, aí, né? Fica aí. fica Então, aí. assim, o problema não é comer o doce, o problema é só ser a comida a sua única válvula de escape.
É. Eu estava falando Uhum. com algumas pessoas antes da gente começar a live que o interessante é a gente buscar outras alternativas além da comida. Porque quando a gente fica presa àquela comida, aquele doce, aí que é o problema, né? Aí que é o problema. Não tem um problema você comer o doce, o chocolate, mas é aquilo ali, só aquilo que te traz felicidade. Então, assim, o que é que eu queria te perguntar, como mãe, como empresária, que tem um foco agora no crescimento da sua empresa, como você que ajuda mulheres a lucrar até 20% mais nas suas empresas, sem destruir a vida dela pessoal, porque Uhum. se um lado está destruído, a gente não consegue dar o nosso melhor no outro lado. Eu queria saber quando é que você, durante o seu dia, você fala, não, esse momento é da Márcia. Não é de minha filha, não é do meu marido, não é da empresa. E se você tem, como você se dá esse momento, né? Eu gostaria só de voltar um pouquinho lá no eu mereço. Sim. Achei muito bacana isso que você falou. Porque o que que é o eu mereço? O eu mereço. Quando a gente sempre. Nossa, como eu tô cansada hoje. Quando você senta no sofá à noite ou para comer alguma coisa e você tem a sensação, nossa, como eu tô cansada. Pode ter certeza de que você não fez nada de útil no seu dia. Agora, aquele momento que todo mundo tenta. Bomba! O Aí é uma quê? bomba. Como assim, Márcia? O quê? Quando você senta à noite no sofá ou em casa, diz, ai, tô cansada. É porque, de fato, você fez coisas que eram circunstanciais. Você usou o seu tempo durante o dia para fazer coisas que não eram importantes para você, coisas que eram Aí Júlia está urgentes. perguntando como. Eu vou explicar. Não atirem as pedras ainda, porque eu vou explicar. É uma quebra de paradigma que a gente está fazendo agora. Quando a gente chega assim, por exemplo, eu percebo muito isso evidente, só que demorou um tempo para eu aprender isso também, né? Quando eu chego à noite, ai, como eu tô cansada, nossa, o dia foi de cão hoje. Aí eu comecei a analisar um pouco o que eu fiz. Eu não fiz ações que eram importantes para minha meta de vida. Hoje eu tenho uma meta muito clara, que é lançar o meu produto digital até o dia 30 de junho. Essa é minha meta muito clara. Então, quando eu faço coisas no meu dia a dia que não estão relacionadas à minha meta, o que que acontece? Assim, é uma coisa circunstancial que eu não precisava ter feito, mas que eu fui lá e fiz. Isso sobrecarrega, isso tira a nossa energia, nos deixa cansadas e fadigadas. Aí você chega de noite, ai, tô cansada. Meu dia foi do cão. Teu dia foi um cão de apagar incêndio, não foi um dia de produtividade. Porque quando você tem um dia de produtividade, que você faz de fato as ações que você precisa para sua empresa, para o seu trabalho, que te levam ao resultado que você deseja, quando você senta, você senta no sofá assim, nossa, que massa! Hoje É foi massa. verdade. É E verdade. aí você não tem compulsão de comer, aí você tá tão extasiado com aquela alegria de um dia importante que você não tem essa compulsão de comer qualquer porcaria que venha pela frente. Porque você está Sim. extasiada, você fez aquilo que era muito importante para sua vida durante o dia. E eu sempre digo, quando você chega em casa no sofá e se joga, oh, hoje eu tô morta. É porque você encheu o seu dia de atividades que eram perdas de tempo, circunstanciais, urgentes, mas que não eram importantes de acordo com a sua meta de vida. Então, Você olha falou um só. negócio aí e eu lembrei do momento em que eu te conheci. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente se conheceu na live de Isis Moreira, nos Garimpeiros, né? E eu falei, não, eu vou convidar para fazer uma live para mim, porque é tudo que eu preciso de mães que me ajudem a ajudar outras mães. Porque como eu não sou, eu preciso ajudar outras mães. E aí, naquele dia, eu tive tanta ideia para as minhas postagens, para o meu novo nicho, né? Para trabalhar as minhas redes sociais, que eu acho que eu trabalhei até foi 1 hora da manhã. Não Uhum. sentia fome. E depois sabe quando você fica tão feliz com tanta coisa que você produziu naquele dia que você se sente satisfeita. E é É. literalmente isso. E quando eu estou trabalhando mais dispersa, na TPM mais dispersa, que Uhum. a fome aumenta,
eu percebo que eu não consigo produzir como eu produziria se eu não estivesse na TPM, e a comida sempre está mais presente, eu sempre É. estou mais cansada. Você falou isso, foi como uma luz assim na mente agora. Acendeu a luz. Eu disse que eu ia Literalmente. soltar uma bomba, mas que eu ia explicar essa bomba. É verdade. E É verdade. é muito isso que acontece no nosso dia a dia, né? Agora, quando você tem um dia produtivo, fazendo as tarefas do seu dia, que são de fato importantes e que te levam para o teu objetivo, aquele dia é um dia assim prazeroso, que você pode até ter um cansaço físico, mas não é aquele cansaço assim, ai, tô morta, ai, o que tem para Eu comer? costumo falar que o pior cansaço é o mental, né? Que É. acaba com a gente. E também, assim, uma dica muito bacana, até tinha comentado, como que eu faço no meu dia a dia para evitar esses momentos assim, né? Eu tenho, primeiro, listo todas as minhas atividades que eu tenho que fazer sempre, eu gosto de fazer sempre uma semana antes, né? Eu trabalho com um formato que é um pouco meu, né? Então, eu gosto de fazer uma semana antes, sempre no domingo, eu listo todas as atividades. As atividades que são importantes, essas que dão a sensação de prazer, de cara, eu tô arrasando hoje. Essas atividades eu coloco no horário que eu tô melhor. Que para mim, Márcia, é o meu horário da noite. Esse é o meu horário pico, meu horário que eu vou. Eu sou master nesse horário. Meu Uhum. horário da manhã, que é um horário que eu sou embaçada, que eu não tenho uma produção tão legal, é um horário que eu destino mais para mim, é um horário que eu destino assim para tomar um café sossegada, mais na preguiça, indo mais enrolada, fico mais com a minha filha nesse horário. Porque, primeira coisa, a gente precisa conhecer qual é o nosso horário de pico, que nós somos muito De top, e qual é o produção. horário que a gente não produz. Esse É. horário que você não produz, põe algumas atividades assim que são mais relaxantes. É um horário que eu gosto de fazer minha meditação. É um horário que eu gosto de tomar meu café sossegada, bem tranquila. Fico com a minha filha. Aí a gente mexe em celular, aquela coisa assim, sem nenhum porquê, aquela coisa fazendo meio por fazer, que é bom pra gente dar uma desligadinha também, né? E quando eu tô no meu horário máximo de trabalho, no meu pico máximo, ali eu fico 1, 2 horas, que é o máximo. Eu faço um tempo, uma janela máxima de 2 horas de alta performance, aí eu dou uma paradinha de 15 minutos. Porque a gente precisa dar um timezinho, né? Quando eu estou produzindo conteúdo ou estou fazendo alguma consultoria que ela é mais incisiva, que eu tenho que trabalhar, estudar um pouco mais os números de uma empresa, enfim, eu trabalho 2 horas, dou uma pausa de uns 15 minutos para dar uma relaxada, para dar uma rodada em rede social, que é nada produtivo, assim, mas a gente precisa ter as nossas válvulas de escape. E isso funciona muito bem. Mas a única forma de você ser produtiva de verdade, primeira coisa, se conheça, teus horários bons, os horários que você é bom, bacana. Domine a metodologia. O que é dominar a metodologia? Cara, se com ela tá funcionando desse jeito, ela pega e lista as atividades e depois pega o que é importante, põe na agenda no melhor horário, pega o que é urgente para fazer logo cedo. Então, quando a gente segue esse método, você vai ver que começa a dar um resultado legal. Porque E aí você consegue ver. adaptando a nossa rotina, né? E a individualidade de cada uma, né? Michele falou aqui que ela fica cansada tentando fazer a filha dela sobreviver. Isso é importante para ela, mas depois ela produz e parece que o cansaço vai embora. Você acha que nesse momento que ela começa a produzir, depois que já está mais tranquila com a filha, é um momento em que ela se sente realizada por, porque a prioridade dela é a filha dela, É a então ela se filha. sente realizada, feliz, e aí depois disso ela pode começar a produzir para ela? Você acha que é Sim. isso? E assim, quando os nossos filhos são pequenos, a prioridade é eles, não tem como escapar, tá? Eles dependem de nós adultos para sua sobrevivência. Eles estão, a gente fala isso, né? Que eles estão na primeira infância, naquela fase de formação das emoções, formação dos sensos críticos de justiça, enfim, de 0 a 7 anos é essa formação da identidade da criança. Ela vai lapidar depois, mas essa formação inicial começa aí. E é onde eles são a nossa prioridade, sim. Não adianta você tentar fazer alguma ação do seu trabalho que é muito importante no horário que seu filho está ativo, que ele precisa da sua atenção. Porque você vai se desgastar, porque você não vai conseguir fazer a sua atividade ao mesmo tempo.
o seu filho vai ficar te chamando o tempo inteiro, vai ficar te atrapalhando porque ele precisa da sua atenção naquele momento. Então, a gente precisa ter essa definição de horários, né? Se a gente não define um horário, vira bagunça. Da mesma forma que a gente tem rotina dentro de uma empresa, a gente precisa ter rotina no home office. Ah, tá, minha rotina vai ser acordar às 8 e das 8 às 10 ficar com meu filho. Ou, quem sabe, se o teu melhor horário é de manhã, das 8 às 10 produzir. Ah, das 11 ao meio-dia eu fazer almoço. Faça essa rotina e siga essa rotina. Porque quando a gente não segue uma rotina, a gente fica meio perdido, a gente fica desorientado, né? Parece que tá faltando alguma coisa. Porque nos primeiros dias de pandemia foi isso que aconteceu com a gente. Quebrou a nossa rotina de sair de casa, a gente ficou desorientado. Todo mundo passou por aí uns 10 dias de que eu vou fazer da vida? Todo ser humano passou por isso aí. Não tem como evitar. Porque quebrou uma rotina que a gente tinha e até a gente se adaptar a esse novo, a gente ficou muito improdutivo naqueles primeiros dias, né? Eu mesmo, assim, por mim, eu fiquei muito improdutiva nos primeiros dias da quarentena, porque aí os contratos foram... Todas as empresas que tinham contrato, elas reaveram, pararam, vamos reaver daqui 10 dias. É aquele momento em que todos nós... eu preciso acalmar, eu preciso não fazer nada por um momento. E é uma necessidade que a gente tem, né? E eu gosto sempre de dizer que a gente precisa de um tempinho pra gente, de ficar sozinha com a gente mesmo, nem que seja no Quando banho. é que você consegue fazer isso? Diz aí para essas mulheres. Eu gosto de fazer meditação, né? Eu gosto muito de fazer meditação de manhã, que é um momento que, como o meu cérebro é um pouquinho mais lento de manhã, eu aproveito para fazer tudo junto, né? E quando a gente tem criança pequena em casa, ficar totalmente sozinho, isolado na nossa ilha é impossível. Eu adoro fazer isso durante o banho. É o meu momento, assim... aquele momento que eu... Calma, daí eu vou tomar um banho tranquilo, seco o cabelo, se arrumo. É o momento das ideias. Eu digo assim que é o momento dos insights hard. Porque tem quase levar um papel e uma caneta pro chuveiro, porque é o momento que inúmeras ideias brotam na nossa cabeça. Porque é o momento que você tá tão em paz consigo mesmo e se dê esse momento, né? Tenha alguém na casa, a não ser, claro, quando a gente mora sozinho com criança pequena, é um pouco mais difícil fazer isso. Mas se não, aquele momento de, papai, vovó, cuida da nenê um pouco, que agora eu quero meia hora para tomar um banho. Porque quando a gente tranca a porta do banheiro, aquilo é uma sensação de liberdade naqueles metros que é muito prazerosa, né? Estão dizendo aqui que se finge de morta por 30 minutos. É Eu isso acho aí. que é importante às vezes é importante. Esse método funciona, tá? Funciona e muito. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Para as mulheres aí, as pessoas que nos assistem e que têm aí uma mãe que mora junto com a mãe, com a avó, ou que tem um esposo que mora junto, que tem mais pessoas na casa, que não sejam só ela e a criança, a gente precisa aprender a fazer uma coisa. Quantos seres humanos moram nessa casa? Na minha casa, por exemplo, mora eu, meu marido e minha filha. Minha filha tem 8 anos. Ela já tem algumas atividades que ela faz dentro da casa, como secar louça, enfim, tem algumas atividades que são delas. Aí eu digo, tem 2 adultos morando nessa casa. E por que uma adulta só tem que varrer, lavar louça, fazer o almoço? Será que aquele outro adulto que mora nessa casa, ele também não é responsável por uma parcela dessa casa? Por que a gente assume isso pra gente? É só para pensar, tá, mulherada? Calma, tá tudo bem, não é para pedir divórcio ainda. Mas por que a gente assume isso só pra gente? Por que a gente não rola uma conversa, uma coisa mais ou menos assim? Pois é, querida, a gente mora na mesma casa, né? Quando meu marido vem me perguntar assim, onde é que tá tal coisa? Eu olho, pois é, em qual casa que você mora mesmo, só para mim saber. Então ele já sabe. Ele já nem pergunta, porque ele já sabe que a resposta é essa. Porque nós temos o hábito de querer controlar a casa como se a casa fosse só nossa. Não é? Da mesma forma, a gente controla a nossa empresa como se nós fôssemos os donos da verdade. Como se ninguém mais pudesse dar uma opinião na nossa empresa.
E não, a gente precisa dar uma abridinha nessa asa, colocar mais pessoas junto com a gente para Aprender a colaborar. delegar, né? Às vezes é muito difícil isso. É, e é uma atividade que a gente precisa exercer assim, diariamente. Pega aí de tudo que você faz hoje em dia. Põe isso tudo no papel e começa a analisar. Por que que eu gosto que as pessoas põem no papel? Porque assim, o que está na nossa cabeça não está em lugar nenhum. Exatamente. É milhões de conexões neurais da nossa cabeça, milhões de sinapses que não tem como, o que está na nossa cabeça não está em lugar nenhum. Então a gente começa, coloca no papel aí tudo que você faz, todas as responsabilidades que você pega para você, analisa só para ver disso aí. Será que tudo isso tem que estar na tua mão? Será que não tem algo ali que você pode delegar para uma pessoa? E delegar não é delargar. Delegar é uma coisa, delargar é outra coisa. Porque às vezes na consultoria tem algumas empresárias que dizem para mim: ah, isso aqui que o fulano vai fazer, eu não quero mais nem ver. Peraí. Isso é delargar. Não é para você largar para outra pessoa, é para você delegar. O que é delegar? Eu, eu chamo a outra pessoa, eu informo como tem que ser feito, pergunto se ela entendeu, peço para que ela, então como é que é mesmo que tu vai fazer? É só para ter esse retorno se ela entendeu mesmo, né? E aí você diz, então, olha, toda semana a gente vai ver, então, como é que isso está funcionando. Tal dia, tal hora, a gente vai sentar e ver isso aí, tudo certinho. E tu vai me contando como que está fazendo. Pronto! Porque a outra pessoa sentiu nela a responsabilidade que você deu para ela e ao mesmo tempo, olha, vai ter uma checagem. A Márcia daqui a uma semana vai me chamar para gente ver como que isso está andando. Ou na cabeça dessa pessoa, eu sou responsável por isso, sei como fazer e eu vou ter uma checagem de uma em uma semana. É diferente de delargar, que você diz para outra pessoa fazer e dane-se. Né? Isso não Sim. pode ser feito nem na vida pessoal, nem na vida profissional, né? Então, são algumas coisas que a gente sempre vai orientando, e muito na consultoria também. Que quando as empresas chamam para fazer a consultoria, não, Márcia, mas não é nada na minha vida, eu só preciso ver o que não está dando certo, alguns números. A minha empresa está com uma lucratividade um pouco mais baixa, eu queria melhorar isso. Não, perfeito. A gente vai ver só a sua empresa. Até começar as primeiras ferramentas que trazem um pouquinho da vida pessoal. Aí no final, elas dizem para mim: meu, eu achei que eu estava comprando uma consultoria para minha empresa, mas eu comprei um. Eu digo, pois é. Você compra o que você deseja e eu entrego o que você precisa, né? Eu sempre gosto de dizer isso. E qual o conselho que você dá para essas mães agora, empresárias, que estão vendo a gente nesse momento? Depende do que elas precisam. Primeiro ponto inicial. Analisa o que você precisa, né, dentro da sua empresa. O que não está dando certo. Gente, isso aqui eu preciso melhorar. E agora tem uma meta muito clara para sua empresa e para sua vida. Né? Qual que é a sua meta para o próximo ano? Minha meta para o próximo ano é dobrar meu faturamento. Então, eu consigo fazer isso sozinha? Não, preciso de uma ajuda. E qual que é a sua prioridade? Será que a sua prioridade ela é pessoal ou ela é ou ela é profissional? A gente precisa se conhecer um pouquinho mais. Porque quando a gente não conhece a nós mesmos, a gente mistura tudo num balaio de gato. Eu sempre digo, organização, é isso mesmo, Michele, é organização. A partir do momento que você conhece, você começa a organizar. E eu sempre Exatamente. gosto de dizer assim, que a gente tem que ser inteligente. Por exemplo, eu, Márcia, eu tinha uma dificuldade com redes sociais, com marketing, eu até comentei isso na live com a Is, que eu achava que isso era besteira. Aí eu fui aprofundar um pouquinho nesse período de quarentena, fui aprofundar bastante. Eu trabalho muito com gerenciamento do tempo também, né, com produtividade. Aí eu fui aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. O que eu comecei a perceber? Se eu ficasse só pesquisando em redes, estudando, enfim, de forma online, eu ia demorar aí uns 6, 7 meses para aprender tudo o que eu queria. Qual foi a sacada? Se eu contrato alguém específico da área de marketing para me passar essas sacadas, eu vou ter um investimento, valor X, mas eu vou aprender em um mês. O que eu demoraria 7 meses para aprender. Aí começa a virar um cálculo matemático.
quanto que custa 1 hora por dia durante 7 meses, durante aí 5 dias por semana vezes 7 meses. Cálculo. Começa a calcular. Então, eu gosto de processos mais acelerados. Então, contrata alguém, coloca ali para te ajudar nesse quesito. Então, a gente precisa ter essa organização, né? Essa clareza do que a gente tem, do que a gente precisa. É quase uma matriz SWOT. Sim, é É ela quase uma mesma. matriz SWOT que vem aí da área do empresarial, né? Mas é quase uma matriz SWOT para a vida. O que a gente Eu tem e o que a uso gente até nas precisa. minhas consultorias a matriz SWOT. Eu uso em Uhum, tudo, porque a gente tudo. começa a ter clareza, né? É. Márcia, eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de você estar aqui falando para as mães, me ajudando nesse papel de ajudar as mães empresárias. E é legal, assim, é legal falar de experiências, né? Porque existem coisas que a gente precisa sentir, né? A experiência da maternidade é muito difícil de traduzir em palavras. Ela é uma coisa que vai muito além. Então, é legal sentir, ter esse movimento com as mães aí, porque todas as mães podem agregar e muito no nosso dia a dia, né? Cada uma É tem uma verdade. dica, uma sacada que a gente vai conseguir trazer para o nosso dia a dia. É verdade. Obrigada, tá, Márcia? Um Ah, eu beijo. que agradeço. Até a próxima. Beijo enorme.